Você mora aqui em Valadares mesmo, Wesley? Agora eu estou em Serra. Você o quê? Eu estou em Serra. Em terra? Serra. Ah, serra. Eu falei assim, em terra? Será Sim. que estava em alto mar antes e agora está em terra? Ah, tá em serra, entendi. Olha, chegou assim. Ei, Sil. Chegou mais um. Gente, tá joia? Tudo, Sil, joia? Graças a Deus. Ei, Wesley. Olá, boa noite. Boa noite. Ai, que bom. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá entrando gente. Ontem, na semana passada, era eu, Wesley, mais um aluno. Agora tem a Giovana e tem você também. Que bom aí. Que bom, né? Graças a Deus. Ai, que bom. Ô, Sil, as novas apostilas chegaram? Já estão no colégio. Ah, então vou pegar. Tá na secretária. Tá lá no. Ah, não, eu peguei já. Peguei que tava distribuindo na. A Jaque. Não, mas estava distribuindo antes na. Ah, como é que fala? Da Ribeiro Junqueira? Pela garagem, no estacionamento. Sim. Ah, tá. Beleza. Eu vou pegar lá. Então, se for outras, eu vou ver com a Jaque de qualquer forma. Tô entrando aqui pro celular. Ah, tá. Beleza, achei. Gente, então vamos lá, olha só. Giovana, boa noite para você. Giovana, eu estava falando com o Wesley que a gente vai falar hoje sobre progressão aritmética, né? Onde a gente sempre tem a progressão aritmética e a progressão geométrica. Só que hoje a gente vai falar sobre PA, que também é conhecido como progressão aritmética, e também, aí na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre PG. Beleza? Então, eu vou apresentar a tela aqui para vocês. Eu só vou cancelar a minha câmera aqui, porque senão a internet pesa e a internet aqui de casa é uma benção. Lucas também entrou aí. Boa noite, Lucas. Tá sumido, hein, Lucas? Tá sumido das minhas aulas. Gente, então vamos lá. Ó, tá aparecendo aí para vocês? Mas a gente tá aqui para apertar um pouquinho mais, Lucas. Então tem que vir nas aulas. Lucas, não chamar de senhor, não. Pode chamar de Thiago mesmo, tá bom? Gente, então vamos lá. Eu tava falando, mas falar pro Thiago também é respeito, Lucas. Porque quando é senhor, eu me sinto muito mais velho que eu sou, entendeu? Eu tenho quase a idade de vocês, com só uns anos a mais, mas tenho quase a idade de vocês. Então, vamos lá, gente. A gente fala um pouco sobre progressão aritmética, né? Onde, para eu falar sobre progressão aritmética, que a gente fala sobre PA, né, que é a abreviatura de progressão aritmética, a gente tem que saber um pouco sobre sequências, né? Sequência, pelo nome já diz, já é uma sequência, né? Já é uma fileira de determinadas coisas. Onde, quando a gente trabalha com progressão aritmética, a gente trabalha com sequências numéricas, onde nada mais é do que um grupo, né, de números dispostos em ordem definida, ou seja, somente os números negativos, números positivos, somente números pares, números ímpares, sempre é uma sequência com uma ordem definida. Então, a gente define a sequência que vai ter nessa sequência numérica. Então, exemplo, uma sequência de números pares, né? Onde no caso, números naturais pares, né? O que são números naturais? Somente números positivos, né? De 0 para cima. Então, a sequência de números naturais pares é o número 0, 2, 4, 6, 8, e assim infinitamente. E a gente... Eita, ficou preto aqui, peraí. Calma que vai... É a internet. Volta dela. Calma que vai voltar. Pronto. Ó, fechou. Aí vai lá. Ah, não, fechou? Fechou não. Fechou não. Beleza. Aí, tem as sequências de números pares, né? Onde, nesse caso, ela não restringiu, só falou que com os números naturais pares. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma sequência
infinita. Por quê? Porque os números em si, né, gente, são infinitos. Então, ó, é uma sequência infinita. Até pelo fato de ter essas reticências, né, ela é caracterizada como sequência infinita. Opa! Para escrever nesse aplicativo é maravilhoso. Infinita. E se eu quero saber, agora um outro exemplo é números pares naturais, ou seja, somente positivos, abaixo de 10. Então, como eu coloquei uma restrição aqui, tem que ser natural, ou seja, somente positivos, e abaixo de 10, então, eu vou ter o número 1, 3, 5, 7, 9. São números naturais, naturais e abaixo de 10. Tá vendo que ele se encerrou no 9? Porque se fosse o 11, seria acima de 10, então eu já não enquadraria. Então, ele vai ser uma sequência finita, ok? Então, quando a gente trabalhamos com sequência, a gente pode ter sequência finita ou uma sequência infinita, beleza? Então, toda sequência, gente, na sua forma geral, é dada por A1, A2, A3, A4, A5, AN, ou seja, o A1 é o elemento na posição 1, o A2 é o elemento na posição 2, o A3 é o elemento na posição 3, a N é o elemento na posição N, ou seja, se for uma coisa infinita, vai ser o elemento lá na posição infinita. Então, aqui nesse primeiro exemplo ali, os números naturais pares, o meu primeiro termo aqui, o meu A1, nada mais é do que o 0. O A2 é o 2, o A3 é o 4, o A4 é o 6, o A5 é o 8 e assim sucessivamente. Já neste caso aqui, números ímpares naturais abaixo de 0, como ela é uma sequência finita, eu sei exatamente qual vai ser o primeiro número dele e qual vai ser o último número dessa sequência. Certo? Ou seja, nesse caso, o meu AN seria o 9, que seria o último número. No caso, a AN viraria A5, né? Porque eu tenho um elemento, 2, 3, 4 e 5. Então, eu teria o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Então, toda sequência é dada desta forma. É uma sequência de elementos, né? Onde a gente pode dizer que é elemento A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Beleza. Dito isso, sabendo um pouco sobre sequência, a gente pode dizer um pouco sobre a lei de formação de uma sequência. O que seria uma lei de uma formação de uma sequência? Nada mais é do que, às vezes, algumas definições, às vezes, algumas restrições que determinada sequência te oferece, né? E aí, grande Vinícius, tudo bom com você, Vinícius? Aparecendo na minha aulinha de matemática aqui. Ana Caroline também. Então, gente, quando a gente trabalha com qualquer sequência, a gente tem algumas restrições. Igual nesse caso, uma sequência ela pode ser definida por uma fórmula ou por uma lei de formação. Naquele primeiro exemplo lá, a gente falou assim, uma sequência de números pares. Então, era naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, enfim. Agora, ele pode ser restringido uma sequência a partir de uma fórmula. Como neste exemplo aqui, fala o seguinte, escrever os 4 primeiros termos da sequência numérica dada por AN igual a 4 vezes N mais 1. Se eu quero os 4 primeiros termos, então eu vou ter A1, A2, A3 e A4. Onde esse AN, gente, nada mais é do que o AN é a posição de cada um. Ou seja, quando o N for 1, vai ser na posição 1. Então, significa o quê? Com o A1, significa que meu N é igual a 1. Então, para eu saber qual elemento representa esse A1, eu faço 4 vezes, né, 4 vezes N, então vai ser 4 vezes 1 mais 1. 4 vezes 1, resolve sempre a multiplicação primeiro, é 4, mais 1, 5. Então, o meu primeiro elemento vai ser o elemento 5. Já o meu A2 qual elemento quando o meu N for 2, ou seja, quando vai estar na posição 2. Então, 4 vezes 2 mais 1. Porque esta minha sequência ela foi dada a partir desta fórmula aqui, ó, 4N mais 1. Então, vai ser 4 vezes 2, 6. Desculpa, 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8 mais 1, 9.
E já o A3, quando o meu N for 3, vai ser 4 vezes 3 mais 1, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, meu terceiro elemento vai ser o elemento 13, e o meu último elemento, ou seja, o meu quarto elemento, vai ser 4 vezes 4, mais 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Então, a minha sequência, de acordo com esta fórmula dada, vai ser dada da fórmula 5, os elementos 5, 9, 13 e 17. Então, em determinados exercícios, ele pode te dar uma sequência, te falar uma sequência. Ah, tal coisa é formada por uma sequência de números naturais pares. E outros pode te dizer o seguinte, a sequência é formada por esta equação aqui, por essa fórmula. Então, a partir dessa fórmula, você vai substituir os seus n's pelas posições, onde o n é a posição. Você vai substituir os seus n's pelas posições, e aí vocês vão encontrar a respectiva sequência. E o que a gente pode reparar aqui, gente? Está vendo que essa sequência está variando o quê? Cada elemento. Ela está variando de 4 em 4, ou seja, do 5 para o 9, eu somei 4. Do 9 para o 13, eu somei 4. E do 13 para o 17, eu também somei 4. Isso aqui, a gente vai ver em progressão aritmética agora, isso aqui é o que a gente chama de razão. É a razão, ou seja, é o tanto que está variando a minha sequência. Ou seja, a minha sequência de números está variando de quanto para quanto. Sempre que for uma sequência e ela está, variando a questão de somas, né, ou subtração, varia somando de 2 a 2, varia somando de 4 a 4, varia subtraindo de menos 2 com menos 2. Aí a gente está trabalhando com uma progressão aritmética. Se fosse caso de multiplicação, a gente estaria trabalhando com progressão geométrica, que isso a gente vai ver depois. Então, a progressão aritmética nada mais é do que é a sequência em que cada termo, a partir do segundo termo, é obtido pela soma do termo anterior com uma constante dada denominada razão da PA, onde é indicada pela letra R. Foi o que eu acabei de falar. Eu tenho a sequência 5, 9, 13, 17. Tá vendo que, a partir do meu segundo elemento, o meu segundo elemento nada mais é do que foi o primeiro elemento mais 4, o meu terceiro elemento não foi o segundo elemento mais 4, o meu quarto elemento não foi o meu terceiro elemento mais 4, então significa o quê? É a soma do meu segundo elemento, ou seja, o elemento que eu estou analisando, com a soma do elemento anterior, mais uma variável, né? No caso, uma variável, não, uma constante, que a gente chama de razão, que vai dar o elemento sucessor. Então, o 9 nada mais é do que 5 mais 4, onde a minha razão, representada por R, é igual a 4. Então, se minha razão é 4, ou seja, os números vão variar de 4 em 4. Então, os exemplos são o seguinte, olha só. Eu tenho 2, 5, 8, 11, 14, 17. Se eu analisar, eles estão variando de 3 em 3. Ó. De 2 para 5, eu somo 3. De 5 para 8, eu somo 3. De 8 para 11, somo 3. De 11 para 14, somo 3. De 14 para 17, somo 3. Então, a minha razão, eu posso dizer, o meu Rzinho, né, a minha constante aí, é 3. Ou seja, a minha sequência está variando de 3 em 3. E está vendo que a minha sequência ela está crescendo? Então, ela é uma sequência crescente. Quer dizer, ela é uma PA crescente. Então, ela é uma PA crescente. Porque ela está crescendo, né? A partir do momento que eu vou utilizando a minha razão, que é 3, ela vai crescer. Já nesse caso, tá vendo que a minha PA ela está diminuindo, ela 10, 8, 6, 2, 2, 4, 2, 0. Então, eu já sei que ela vai ser uma PA decrescente, porque ela está diminuindo. Decrescente. Onde a razão dessa PA, tá vendo que
ele está diminuindo de 2 em 2, do 10 para o 8, eu estou diminuindo 2. Do 8 para o 6, estou diminuindo 2. Do 6 para o 4, diminuindo 2. Do 4 para o 2, diminuindo 2. Do 2 para o 0, também diminuindo 2. Então, isso significa o quê? Que os resultados finais precisam ser as somas dele. Como assim, o resultado final? O resultado final de quê? Da sequência? O resultado final da sequência? É porque se a sequência é infinita, não vai ter um resultado final, né? O resultado final, o número sucessor, nada mais é do que tem que ser o número anterior mais a sua razão. Então, ó, de 10 para 8, a minha razão aqui, ela vai ser menos 2. Por que vai ser menos 2? Porque se eu pegar o meu número anterior, que é 10, com menos 2, ela vai dar 8. Se eu pegar meu número 8 com menos 2, ela vai dar 6. Se eu pegar o número 6 com menos 2, ela vai dar 4. Então, para eu saber a sequência, nada mais é do que eu vou pegar o meu número anterior e a razão. E aí, eu vou saber o número posterior. Então, sempre que eu quero saber a sequência, eu tenho que analisar. O próximo número vai ser o número anterior mais a minha razão. Igual o primeiro exemplo. O número de 5 era o quê? O número anterior, que é o 2, mais a minha razão 3. E assim sucessivamente. Já no outro aqui, tá vendo que ela é 5, 5, 5? Significa que ele é uma PA constante, porque ele não está nem aumentando nem diminuindo. Uma PA constante. E onde a razão, tá vendo que os números não se alteram? Então, a minha razão aqui vai ser 0. Porque se eu somar 5 com 0, vai dar 5. Se eu somar 5 com 0 de novo, também vai dar 5. E assim sucessivamente. Então, sempre que a minha razão ela for 0, significa que a minha PA ela é constante. Sempre que a minha razão for um número negativo, significa que a minha PA ela é decrescente. E sempre que o meu número ele for positivo, significa que a minha PA ela vai ser crescente. Ok? E aí, gente, sendo assim, a gente pode dizer que o termo geral de uma PA, a gente consegue analisar a nossa PA pela seguinte forma. Pela seguinte fórmula aqui, ó. AN, que é o número em qualquer posição que eu queira, ou seja, eu quero na posição tal. Então, vai ser A10. Quero na posição 10, A10. Nada mais é do que o meu primeiro elemento, vai ser o meu primeiro elemento, mais o número da minha posição, menos 1, vezes a minha razão. Por esta regrinha aqui, por essa fórmula da PA aqui, eu consigo determinar, a partir da minha sequência, qualquer elemento. Então, se eu tiver uma sequência e eu tenho esta regrinha aqui, eu vou conseguir determinar qualquer elemento em qualquer posição da minha sequência. A gente tem que lembrar, a n, ou seja, o elemento na posição n vai ser o meu primeiro elemento, A1 é o elemento 1, mais a minha posição, o número da minha posição, menos 1, vezes a minha razão. Então, vamos fazer um exemplo aqui básico, olha só. Eu quero calcular o 20º termo da PA 1, 4, 7, 10. Então, ó, tá vendo que eles estão variando? O que eu posso analisar? Olha só, é uma PA crescente, onde eles estão variando de 3 em 3, né? De 1 para 4, 3. Então, somei 3. De 1 para 4, eu somei 3. Peguei meu número anterior, mais 3. De 4 para 7, eu peguei meu número anterior, mais 3. De 7 para 10, eu peguei meu número anterior, que é 7, mais 3. Eu poderia ficar fazendo isso, 10 mais 3, 13, tá, até chegar ao termo 20. Só que para facilitar isso, para fazer aquela sequência gigante, como eu quero saber exatamente o 20º termo, eu quero saber o meu A20, ou seja, o meu elemento na posição 20. Onde eu sei o quê? Eu sei que, a partir da minha fórmula ali, o meu A1, que é o elemento na minha primeira posição, é o elemento 1, é o número 1.
E eu sei que a minha razão é 3. Por quê? Porque ele está variando de 3 em 3. Então, se eu jogar na fórmula, eu vou saber o seguinte. A 20, que eu quero saber o elemento na posição 20, é igual ao meu elemento 1, na posição 1, que é o elemento na posição 1, o 1, mais, quem é N? N é a posição, qual que é a posição? 20, menos 1, vezes meu R, que é 3. Então, sempre eu vou resolver parênteses primeiro. Então, A20, o elemento da posição 20 vai ser 1 mais 20 menos 1, 19, vezes 3. Então, meu elemento na posição 20 vai ser igual, resolvo a multiplicação primeiro. 1 mais 19 vezes 3 dá 57. Onde o meu elemento na posição 20 vai ser igual a 58. Então, se eu fosse fazer somando 3, 3, 3, 3, até a 20ª posição, eu acharia o 58. Mas esta forma é muito mais simples de você determinar em qualquer exercício qual vai ser o número naquela determinada posição. Então, você tem que saber o seguinte, se eu quero saber o elemento na posição 20, eu tenho que saber que é meu primeiro elemento, ou seja, meu elemento na posição 1, e tenho que saber qual é a minha razão, ou seja, de quanto em quanto está variando a minha PA. Beleza? O outro exemplo fala o seguinte: encontre o 16º termo de uma PA que possui razão 2, cujo primeiro termo é 2. Então, neste exercício aqui, ele já te falou a razão, que é 2. Te falou o primeiro termo, que é 2 também. Ou seja, A1 é igual a 2. Só que eu quero saber quem é o elemento na minha 16ª posição, ou seja, A16. Se eu sei que a fórmula é AN, ou seja, o elemento na posição que eu quero é igual ao meu primeiro elemento mais o número da minha posição menos 1 vezes a minha razão, então, se eu quero o elemento na 16ª posição, então vou ter A1, que é 2, mais o meu N, menos 1, ou seja, 16 menos 1, vezes 2, que minha razão é 2. Então, A na posição 16, ou seja, meu elemento na posição 16 vai ser 2, mais 15 vezes 2, porque 16 menos 1 é 15, onde A elemento na posição 16 vai ser 2 mais 30, onde a resposta vai ser 32. Então, se eu fazendo uma sequência que começa no número 2, a minha razão é 2, significa o quê? Que é uma sequência par, né? Que ele vai variando de 2 em 2. Então, quando chegar na posição 16, eu vou ter o elemento 32. Então, se terminando, Caio, eu vou até mostrar exercícios depois para vocês sobre isso, sobre quando está pedindo para determinar o elemento, às vezes ele nem te deu a PA, tá vendo que ele nem te deu a sequência, diferente do exercício anterior, ele não te deu a sequência, só te falou a razão e o primeiro termo. Então, neste caso, como ele não te deu a sequência, pelos dados que você tinha, você consegue até definir a sua sequência. Ou seja, se eu sei que começa no termo 2, e a minha razão é de 2 em 2, então significa uma sequência par que vai de 2 em 2, onde o 16º elemento é o 32. E aí, com isso, a gente tem as propriedades da PA. O que seriam as propriedades da PA? As propriedades da PA, a gente tem duas básicas propriedades da PA, onde fala o seguinte: cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética dos termos antecessor e sucessor.
Assim, exemplo, a PA ABC, nós temos que o termo B, ou seja, o segundo termo, nada mais é do que o termo, a soma do termo antecessor com o termo sucessor dividido por 2, ou seja, nada mais é do que a média aritmética do termo antecessor com o termo sucessor. Então, toda sequência, ela sempre vai ser isso. O termo do meio nada mais é do que, no caso, toda PA, né? Ela vai ser, o termo do meio nada mais é do que a média aritmética do termo antecessor a ele com o termo sucessor a ele. Independente de qual termo você está analisando. Então, ó, exemplo, eu tenho uma sequência 5, 7, 9, 11. O termo 7, o número 7, nada mais é do que a média aritmética de 9 com 5. Então, vamos lá, 9 vezes 5, desculpa, 9 vezes 5, 9 mais 5 é 14. 14 dividido por 2, 7. Da mesma forma, o termo 9 nada mais é do que a média aritmética do termo 11 com o termo 7. 11 mais 7, 18. Dividido por 2, 9. Então, se eu analisar igual o 11, o 11 nada mais é do que a média aritmética do termo posterior a ele com o termo anterior a ele. Então, 9, como é que eles estão variando de 2 em 2, seria 13 mais 9, 22. 22 dividido por 2, 11. E assim sucessivamente. Então, todos os termos, igual 7, do meio, nada mais é do que a média aritmética do termo anterior com o termo sucessor. Então, 7 nada mais é do que 5 mais 9 dividido por 2. E o 9 nada mais é do que o 7 mais 11 dividido por 2. E assim sucessivamente. Então, às vezes, quando eu quero saber um termo posterior, é só eu saber a média entre eles. E outra propriedade fala o seguinte: que a soma dos termos equidistantes dos extremos de uma PA, finita, ou seja, uma PA que ela tem fim ali, né, é igual à soma dos extremos. Então, vamos supor, olha só, se eu pegar, supor não, vou analisar, olha só, se eu fizer 5, pegar os extremos, 5 mais 30, dá 35. Se eu pegar 10 mais 25, também dá 35. Da mesma forma, se eu pegar 15 mais 20, dá 35. Então, se eu somar os meus equidistantes, ou seja, os que estão próximos um do outro, ele vai ser igual à soma dos extremos. Isso aqui é outra propriedade da PA. A soma dos equidistantes dos extremos de uma PA finita, ou seja, a PA tem que ser finita, é igual à soma dos meus extremos. Então, 5 mais 30 é igual a 10 mais 25, que é igual a 15 mais 20. Que tudo isso vai ser igual a 35. Então, essa é uma outra propriedade da minha PA. E aí a gente também tem o que a gente, exercícios também, eles pedem muito a soma dos N termos de uma PA. Então, às vezes, a gente tem uma PA, por exemplo, esta PA aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Aí tem exercício que faz assim, determine a soma de todos os termos da PA. Para não ficar somando 5 mais 10, mais 15, mais 20, mais 25, mais 30, eu posso jogar na fórmula, onde a fórmula é o seguinte. Gente, matemática é só fórmula, tá? Acho que você já está até acostumado com isso. Ela é dada a soma dos N termos de uma PA, nada mais é do que o meu primeiro elemento
mais o elemento na última posição que eu quero, vezes a posição que eu quero dividido por 2. Então, vamos supor, beleza, ali eu tenho, nesse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos. Aí, se eu falo assim com vocês, eu quero a soma de todos os elementos dessa PA. Ótimo. Soma esses 6 elementos, eu jogo na fórmula, onde o meu A1 vai ser o 5, o meu AN vai ser o último elemento. Por que o último elemento? Não são 6 elementos? Então, o meu SN vai ser a soma dos 6 elementos. Então, meu AN é o elemento na posição 6, ou seja, o elemento na minha última posição, que vai ser o 30, vezes N, que é o 6, dividido por 2. Agora, se eu tivesse um PA infinita, não sei quantos elementos ela tem, ela é infinita. Eu pedisse, me determine a soma dos 20 termos, 20 primeiros termos da PA. Aí eu teria que, vai ter termos que eu nem vou conhecer. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer, eu teria que achar quem é o termo 20, e aí fazer a soma dos 20 termos. Então, por regrinha, vou dar um exemplo aqui, a gente faz o seguinte, a gente usa essa fórmula, a soma de todos os termos, de N termos da PA, nada mais é do que a soma do meu primeiro termo com o meu último termo, vezes a posição que eu quero, dividido por 2. Então, exemplo, calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA 1, 5, 9, 13. Tá vendo que eu quero os 10 primeiros termos da PA e eu não tenho 10 termos na minha PA? Tá vendo que eu só tenho aqui, por enquanto, eu só tenho 4 termos na minha PA? Então, se eu só tenho 4 termos na minha PA, eu tenho, a primeira coisa que eu tenho que saber, se eu quero a soma dos 10 termos, eu tenho que saber, eu quero a soma dos 10 termos da minha PA. Primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho que saber quem é meu A na posição 10. Porque se eu jogar na fórmula, eu tenho o meu A na posição 1, que é 1. E neste caso, eu não preciso nem dar razão para saber a soma. Mas eu vou precisar dar razão para saber o meu A10. Porque aqui eu não tenho A na posição 10. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu não tenho aquele elemento que eu preciso, a primeira coisa que eu faço, eu vou tentar descobrir quem é o meu A na posição 10, ou seja, o meu número na última posição. Então, eu tenho A10 jogando pela fórmula, vai ser meu elemento na posição 1, mais N menos 1 vezes o meu R. Aí aqui eu preciso descobrir o meu R. Então, tá vendo que ele está variando de 4 em 4? De 1 para 5, 4. De 5 para 9, 4. De 9 para 13, 4. E assim sucessivamente. Então, meu A na posição 10 vai ser o meu primeiro A, que é 1, mais a minha posição 10 menos 1, vezes a minha razão, que é 4. Por quê? Porque ele está variando de 4 em 4. Então, A na posição 10 vai ser 1 mais 10 menos 1, 9 vezes 4. Então, meu A na posição 10, para subir aqui, meu A na posição 10 vai ser 1 mais 36, onde o A na posição 10 será 37. Se é 37, agora eu sei quem é o A na posição 10, ou seja, é 37, aí agora eu consigo resolver a soma dos 10 primeiros termos, onde eu vou saber quem é meu S10. Então, S10, até a marca de um modelo de um carro, vai ser meu A na posição 1, que é 1, mais o meu A na última posição, que é 37, vezes a minha posição, qual que é a minha posição? 10, dividido por 2. Então, a minha soma dos 10
10 primeiros termos, 1 mais 37, 38, vezes 10, dividido por 2. Onde a soma dos meus 10 primeiros termos, 38 vezes 10, 380, dividido por 2, vai ser 190. Então, se eu soubesse quem era os meus 10 primeiros termos, eu conseguiria, somando um por um, por um, por um, eu acharia como se eles fossem, a soma deles fosse 190. Beleza? Isso. Então, gente, esses são os básicos da minha PA. Eu tenho que saber como eu descubro a minha PA, então é pela fórmula do AN, né, que é essa fórmula aqui. E o que também pede muito é a questão da soma dos termos da minha PA. Lembrando que, para determinar a soma dos termos da minha PA, eu tenho que saber o meu primeiro termo e preciso saber qual que é o termo na última posição, né? E para eu saber qual que é o termo na última posição, preciso saber a razão, onde a razão nada mais é do que o tanto de termo, o valor que ele está variando, né? Se está variando de 2 em 2, variando de 3 em 3, e assim sucessivamente. E com isso, então, vamos resolver alguns exercícios aqui. Esses exercícios foram tirados do livro, onde o primeiro exercício fala o seguinte, ó, a chikungunya como a dengue e outras viroses, é uma doença que preocupa a população de modo geral. Admita-se, hipoteticamente, que em janeiro de 2014 houve 37 casos. Então, está dizendo que em janeiro houve 37 casos de uma determinada doença. Em fevereiro, houve 55 novos casos. E assim por diante, com o número de novos casos aumentando. Então, a gente já falou aqui que os números de casos estão aumentando de mês a cada mês com uma progressão aritmética. Então, ele vai estar aumentando de mês a mês. Continuando assim, o total de casos ao longo deste ano será, ou seja, então eu quero saber, os meus casos vão aumentando de janeiro a dezembro, e eu quero saber o total de casos, ou seja, eu quero saber a soma de todos os casos. Só que tá vendo que o total de casos é no ano todo? Quantos meses tem um ano? 12. Então, eu quero saber a soma dos casos nos 12 meses. Então, para eu saber a soma dos casos em 12 meses, eu tenho que jogar na fórmula A1 mais A12, que é o elemento na posição 12, ou seja, o número de casos em dezembro, vezes a posição, que é 12, né, no mês 12, dividido por 2. Mas para eu saber o elemento na posição 12, ou seja, em dezembro, quantos casos teve, eu preciso saber primeiro quem é minha razão, de quanto está variando, de quanto para quanto, né? Então, tá vendo que de 37 ele foi para 55? Se eu fizer a subtração de 55 por 37, eu estou vendo que de 37 para 55, ele soma mais 18. Então, como fala que é uma sequência que ela está aumentando como uma progressão aritmética, então significa que os casos eles vão aumentando de 18 casos a 18 casos, mês a mês, até dezembro. Então, para eu saber quantos casos tiveram em dezembro, eu calculo a 12, onde, pela fórmula, né, a 12 vai ser A na posição 1, mais N, né, que é N, 12,
menos 1, vezes a minha razão, que vai ser 18. Então, a 12, quem é na posição 1? 37, mais 12 menos 1, 11, vezes 18, que minha razão é 18. Então, a 12 vai ser 37, 11 vezes 18, 198, mais 198, onde o número de casos em dezembro será 235. Agora que eu sei o número de casos em dezembro, que foi 235, não foi isso que eu pedi o número de casos em dezembro. Eu pedi o total de casos ao longo dos anos. Então, eu vou ter que somar em 12 meses quantos casos teve no total. Então, para isso, eu vou jogar na fórmula da soma. Né? Deixa eu só jogar aqui para baixo, onde a gente já montou a fórmula da soma. Vou só subir isso. No qual a fórmula da soma é a soma dos 12 meses, a soma do total de casos nos 12 meses, será o meu primeiro elemento, número de casos no meu primeiro mês, que é 37, mais o número de casos no meu último mês, que é 235, vezes a posição do meu último mês, que é 12, dividido por 2. Então, a soma dos 12 meses, número de casos em 12 meses, vai ser 37 mais 235, 272, vezes 12, dividido por 2. Onde 272 dividido por 2 é 3.264, dividido por 2, que é igual a 1.632. Então, o total de casos em um ano foi 1.632, que é a letra C. Então, neste caso, gente, eu ia falar sempre, mas é sempre mesmo. Sempre que eu tiver trabalhando com número de... quando fala assim, o total de casos que aconteceram ao longo de um ano, significa que eu quero total uns 12 meses. Isso, divide por 2 ali, ó. 3.264 divide por 2 dá 1.632. Letra C. Então, sempre que eu estiver trabalhando, quando quer saber assim, o total de número de casos no decorrer de um ano, saiba que o meu S vai ser minha soma dos 12 meses. Então, sempre a posição vai ser a posição 12, o último termo vai ser o termo em 12. Agora, se eu quiser saber a soma dos casos nos 6 primeiros meses, aí seria a soma na posição 6. Ao invés de calcular a posição 12 aqui, ao invés de calcular a 12, eu calcularia a 6. Então, isso varia de acordo com o que você está pedindo. Se estivesse pedindo os 6 primeiros meses, seria no mês 6, né? A 6. E assim sucessivamente. Aí, se eu tivesse pedido nos 6 últimos meses, aí o meu A1 não seria o 37. O meu A1 seria o quê? O mês 7, né? Seria julho. Que seria julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí meu A1, eu teria que primeiro, para ser o primeiro termo, eu teria que calcular o A7 e o meu A12, que seria o último termo. Então, varia muito do que está sendo pedido. Se fosse os 6 primeiros meses, A1 é janeiro, A6 é junho. Se fosse os 6 últimos meses, o A1 seria julho e o A12 seria dezembro. E aí, o outro exemplo, outro exercício, fala o seguinte. Deixa eu jogar para baixo. Ó,
Esse aqui, ele não te dá a sequência. O que ele fala com você? Ele fala que se, e somente se, a soma dos 4 primeiros termos de uma progressão aritmética é 42. Então, ele já te falou que a soma dos 4 primeiros termos, ou seja, S4, é igual a 42. E a razão desses 4 termos é 5. Então, o primeiro termo é. Então, eu quero saber que, nesse caso, eu quero saber quem é A1. Beleza. Então, é o seguinte, gente. Vamos analisar. A1 é meu primeiro termo. Quem vai ser meu segundo termo? Vai ser o meu primeiro termo, que é A1, mais a minha razão. Certo? Que é 5. Quem vai ser o meu terceiro termo? Vai ser o meu A1 mais 5, ou seja, o meu número anterior, mais a minha razão, que é 5. Se ali o meu número anterior é A1 mais 5, A1 mais 5 vai ser A1 mais 10. E a mesma coisa com o meu último termo. Se eu tenho a razão 5, significa que ele vai somar mais 5. Se eu tenho A1 mais 10, vai ser A1 mais 15. Então, estes são os 4 termos da minha PA, onde eles estão todos em função de A. Então, meu primeiro termo é A1, o meu segundo termo é A1 mais 5, o meu terceiro termo é A1 mais 10 e meu quarto termo é A1 mais 15. Tá vendo que eles estão variando de 5 em 5, ok? Beleza. Tá bom, o que eu posso fazer aqui, gente? Como é que eu vou achar o A1? Eu tenho a soma e tenho a razão, certo? A razão eu já utilizei aqui para montar os meus termos. Então, o que eu tenho? Se eu tenho a soma, que é 42, eu sei que a fórmula da soma nada mais é do que Sn é igual ao meu primeiro termo mais o meu último termo vezes a posição N dividido por 2. Como eu quero saber A1, eu tenho quanto vale a minha soma, que é 42. Eu tenho minha posição, que é 4, porque são 4 termos. E eu tenho meu último termo. Qual que é o meu último termo? A1 mais 15. Então, é só substituir. Onde meu Sn, ou seja, meu S na posição 4 é 42. Então, vai ser 42. Igual meu A1, que eu quero descobrir. Mais o meu AN. Quem é AN? É o meu termo na última posição. Quem é meu termo na última posição? É A1 mais 15. Vezes a minha posição. Qual é a minha posição que eu estou analisando? A posição 4. Então, vezes 4. Dividido por 2. Como eu estou no meu numerador e no meu denominador, eu tenho números divisíveis por 2, então eu posso simplificar ó, esse 4 com esse 2. Então, eu vou ter 42 é igual. Se eu resolver dentro do parênteses, eu tenho um A1 e tenho outro A1, eu vou ter 2A1. Mais 15 vezes 2, porque o 4 eu dividi por 2. Então, aqui, ó, como eu tenho dentro do parênteses, eu não consigo somar o 2A1 com 15, então eu vou ter que fazer minha propriedade distributiva. 2 vezes A1, 2 vezes 2A1 e 2 vezes 15. Então, aqui eu vou ter 42 igual a 2A1 vezes 2, eu vou ter 4A1. E 2 vezes 15, 30. Resolvendo aqui, eu posso dizer que 4A1 nada mais é do que 42 menos 30. Por quê? Porque eu joguei o 30 para antes da igualdade. Então, ele muda de sinal. Muita gente ainda confunde. Ou seja, gente, vocês vão analisar onde está a sua incógnita.
Se você consegue deixar sua incógnita ou antes ou depois da igualdade, isolar, a questão é isolar a sua incógnita, independente se ela está antes ou depois da igualdade. Porque a ordem não muda, entendeu? Então, se você jogar para depois, os outros vão mudar de sinal. Se jogar para antes, os outros que mudam de sinal. E aí, porque se você jogasse o 4-1 para antes da igualdade, viraria menos 4-1. Aí você teria que multiplicar por menos 1, e aí daria no final a mesma coisa. Então, aqui eu tenho 4-1 igual a 42 menos 30, onde vou ter 4-1 igual a 12. Onde meu A1 vai ser 12 dividido por 4, que é 3. Então, significa o quê? Que nessa minha PA, o meu primeiro termo é 3, que é a resposta C, onde ele está variando de 3 em 3. Desculpa, de 5 em 5. Então, se tivesse pedido um exercício, determine a sequência da sua PA. Determine os elementos da sua PA. Aí você teria, o primeiro seria 3, o segundo seria 8, o terceiro seria 13, e o quarto seria 18. Porque eles estão variando de 5 em 5. E é isso. O último exemplo aqui para vocês, seguinte. Vou tirar esse, vou deixar o do Enem aqui. Foi o Enem de 2017. Fala o seguinte. Uma figura, a figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos segundo uma regra, segundo uma certa regra. Não falou qual que é a regra. Aí, fala o seguinte, continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Então, ó, nesse caso, eu quero o 10º termo da sequência. Então, eu quero o meu A10. Eu não quero saber quantos palitos gastaram até o 10º termo. Aí eu teria que fazer a soma da quantidade de palitos até o 10º termo. Nesse caso, não. Eu quero saber quantos palitos serão necessários para o 10º elemento, né? Ou seja, para construir o 10º termo da sequência. Então, eu quero saber o meu A10. O que eu posso analisar nesses palitos? Ó, eu posso analisar aqui. O meu primeiro termo aqui, ele tem 3 palitos. O meu segundo termo aqui, eu tenho 7 palitos. E meu terceiro termo aqui, eu vou ter 11 palitos. Então, ele é uma sequência, onde o primeiro termo é 3, o meu segundo termo é 7, e o meu terceiro termo é 11. E aí, essa sequência vai dar continuidade até chegar ao 10º termo da sequência, que eu quero saber. Então, pela regra, pela fórmula, eu tenho que, para determinar o 10º termo da sequência, ou seja, a n vai ser igual ao meu primeiro termo, mais a posição do termo que eu quero, menos 1, vezes a minha razão. O meu A1, o meu termo na minha primeira posição, é o 3. Eu tenho a minha razão? Tem. Se eu analisar aqui, eu posso ver que os meus números eles estão crescendo de 4 em 4. De 3 para 7, eu somo 4. De 7 para 11, eu somo 4. E assim sucessivamente. Então, a minha razão é 4. Então, é só jogar agora. Ó. Como eu quero saber quantidade de palitos no 10º elemento, então, ó, a 10 vai ser o meu primeiro termo, que é 3, mais minha posição 10 menos 1, vezes a minha razão, que é 4. Então, a 10 vai ser igual a 3 mais 9 vezes 4. Onde a 10 será igual a 3 mais 36. Não se esqueçam de resolver multiplicação primeiro. Onde a quantidade de palitos na posição 10 vai ser 39.
Então, vão ser gastos 39 paletes para construir a 10ª figura. Então, a letra B. Não acredito que no Enem caiu um exercício tão fácil desse, mas é isso. Gente, então vocês têm que memorizar o seguinte. Memorizar, de certa forma, essa progressão aritmética, progressão geométrica que eu vou falar depois, é fórmula. Onde você tem que saber a fórmula para você descobrir o elemento em qualquer posição, ou seja, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde R é sua razão, a N é o elemento na posição que você quer, e o N é a posição, e o A1 é o primeiro termo. E você tem que saber também a fórmula da soma, né? Sempre que pedir assim, ao total, a fórmula da soma é dada por a soma de N números, vai ser a soma do meu primeiro elemento com o meu último elemento, vezes a posição do meu elemento, seja N, dividido por 2. Então, essas duas fórmulas aqui, vocês têm que saber. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Tenha uma excelente noite para vocês. Tá bom? Wesley, Vinícius, Silvana, Ana Caroline. Tenha uma excelente noite. Alguma dúvida de referente a PA ou não? Tá tudo de boa? Não, pra mim tá tranquilo. Beleza? Carol, de boas? Beleza, gente. Então tá. Vinícius, de boas também? PA, Sil, sem dúvidas também, Silvana? Sem dúvidas todo mundo, né, gente? Então tá. Tchau para vocês. Fique com Deus. Boa noite. Até semana que vem nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Beleza? Tchauzinho para vocês, gente. Boa noite. Falou, Thiago.